Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois de Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bem no finalzinho aí desta carta, a igreja de Tessalônica. Acharam? Amém? Capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Amém, na benção. Descansa agora, fica tranquilo, não precisa levantar para tomar água, ir ao banheiro. Aguenta aí um minutinho, para nós podermos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Que todo o seu corpo, alma e espírito sejam e mantenham irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na bênção, meu irmão. Nós vemos aqui que nós somos tripartidos, assim como Deus o é. E nós vamos entender essa palavra para nós nessa noite. O homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar hoje aqui em estudos teológicos sobre dicotomia e tricotomia, mas aquilo que nós cremos é na tricotomia. Então, nós somos um único ser e temos corpo, alma e espírito. E aqui nessa palavra, Paulo está chamando a atenção à igreja de Tessalônica, e o Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito, fala conosco nesta noite. No texto, nós vemos o seguinte, que essas três coisas, corpo, alma e espírito, precisam manter-se irrepreensíveis. E aqui, aquela questão que eu comento sempre e falo sempre, olha os detalhes da palavra. No versículo 23, no início, na parte A, nos diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Amém, meus irmãos? Fala assim, completamente. Nós sabemos que a santificação é sempre um processo, é um caminhar. E aqui o Espírito Santo está nos ensinando que nós precisamos entender esse princípio de Deus, porque o Senhor quer nos santificar completamente. Nós temos que manter irrepreensíveis tanto o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E hoje nós vamos entender, queremos trazer à luz algumas coisas. Quando nós falamos de corpo é muito fácil entendermos, porque é a parte visível aí. Quando falamos de alma e espírito já fica um pouquinho confuso. A nossa alma é onde estão os nossos sentimentos e também a nossa mente, o nosso raciocínio. Na bênção? Amém? Entenda-se por alma isso. Então aqui essa palavra está dizendo que nós devemos trazer a santificação, devemos passar por esse processo também a nossa alma. O nosso corpo também tem que ser irrepreensível. E também o nosso espírito. E o espírito é onde habita a vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, entra no nosso espírito a vida de Deus. Amém, meus irmãos? Então agora começou a clarear um pouco essa questão aí de corpo, alma e espírito. Então nós vamos trazer agora a luz, porque muitas vezes a nossa alma, que são os nossos sentimentos, ela também precisa manter-se irrepreensível. Nós temos que trazer ao conhecimento da palavra do Senhor, nós temos que fazer com que as nossas emoções e também os nossos pensamentos, raciocínios. A palavra do Senhor diz, por exemplo, com relação ao culto, que devemos apresentar um culto racional ao Senhor. E aqui o Espírito está ensinando a igreja que nós não podemos deixar que também a nossa mente, o nosso raciocínio venha dominar e perdamos aquilo que vem do Espírito. Nós sabemos que precisamos trazer sob controle as nossas emoções. A pastora Marta diz, o pastor Marlos também diz, que eles são muito emotivos, choram até a inauguração do supermercado.
Quem já viu elas falarem aqui? Ótimo, maravilha, não tem problema nenhum, são as nossas emoções. Tem pessoas que são mais emotivas, outros menos emotivos. E isso está na nossa alma. Então chorar na inauguração do supermercado, amém, não tem problema nenhum. O que você não pode deixar é que essa emoção te atrapalhe no restante do seu caminhar. Ou seja, você não pode cair e ficar down por causa da inauguração do supermercado. Então nós precisamos entender esse princípio de Deus. Nós temos que entender que pela palavra do Senhor, também as nossas emoções precisam ser tratadas. A nossa alma também tem que ser tratada pelo Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E não é anular as nossas emoções de maneira alguma, pois Deus nos criou dessa maneira e nós temos emoções. Quando nós perdemos um ente querido, nós choramos, nós sentimos, e isso é normal e acontece. Quando passamos por determinados problemas, sentimos a nossa alma, e isso acontece. O que o Senhor fala aqui é que nós precisamos entender que precisamos ter o domínio sobre as nossas emoções, e não as nossas emoções nos dominar. Interessante. Eu vou pegar aqui uma coisa que eu recebi essa semana. Recebi pelo WhatsApp, até eu anotei aqui. O seguinte, pedindo para orar, que 22 missionários foram condenados à morte por afegãos islâmicos e serão mortos amanhã depois das 18 horas. Não sei se alguns receberam isso, eu recebi isso aí pelo WhatsApp. E eu tenho comigo o seguinte... O WhatsApp tá uma ferramenta boa, mas tem hora que não dá tempo nem de ler. E eu tenho outras coisas e não leio. Deixo lá para ler daqui a pouco, depois eu leio. Quando eu posso, já leio. Quando não posso, fica ali. Porque às vezes não dá tempo. E a hora que eu abri isso aqui, já tinha passado mais de 24 horas. E eu fiquei preocupado. Falei, será que já morreram? Porque dizia que seriam mortos amanhã às 18 horas. Eu falei, misericórdia. E aqui entra o que eu estou querendo falar. Eu não estou dizendo, e nem vamos negligenciar o Estado Islâmico, o EI, vocês conhecem aí, as atrocidades que eles fazem. Mas de repente eu fui e falei, bom, será que 22 missionários não é possível que não está na mídia? Que não saiu em alguma coisa? E eu entrei nos jornais, pela internet, deve ter alguma coisa. Vamos ver se oraram, ou eles foram absolvidos pelo Estado Islâmico, pela oração do povo de Deus, ou então morreram, misericórdia, e eu preciso saber o que aconteceu, porque cheguei atrasado na notícia. E comecei a procurar, procurando na internet, nos sites de notícia, e nada, não falava nada. Falei, mas não é possível, um negócio dessa repercussão, não é possível que não tenha falado alguma coisa. Aí, procurando, eu achei o mesmo pedido numa rede de 2007. Meus irmãos, isso aí é uma farsa, isso aí é um engano, é mexer com as emoções. Está desde 2007 a mesma mentira. A mesma coisa. A hora que eu olhei, eu não acreditei. Em 2007, a mesma pergunta, a mesma fala, os mesmos pedidos, pedindo para orarem por 22 missionários que estavam sob domínio, seriam amanhã. Meu irmão, pare um pouquinho para analisar. Amanhã. Hoje, se você ler hoje, é amanhã. Se você ler amanhã, é depois de amanhã. Se você ler no domingo, será na segunda. Se você ler na terça, será na quarta. Ou seja, para um pouquinho para analisar. E o que o Senhor espera de nós é isso. Meus irmãos, nós muitas vezes agimos pela emoção, e pela emoção nos tomam tempo, pela emoção nos tiram do foco principal, pela emoção. Não que nós não tenhamos que orar por missionários, não que não tenhamos que ver aquilo que está acontecendo, mas nós temos que às vezes parar um pouquinho e analisar. E a hora que eu vi aqui, isso aqui, primeiro eu fiquei preocupado. Aí a hora que eu vi, não tinha. E meus irmãos, fazem 9 anos que essa mentira está rodando na internet. Aí nós pegamos aquilo e pela emoção nós pegamos e lançamos para frente.
Às vezes nem oro nada. Eu passo para frente pela emoção. Eu passo para frente para aquele que recebe achar que eu sou muito espiritual e estou preocupado com os missionários que estão nas mãos dos afegãos e que os afegãos nem sabem disso. Ou eu passo para frente porque simplesmente olhei e passei e nem sei o que é. Isso nós estamos entendendo agora o que é agir na alma. E Deus quer algo maior para nós como igreja. Ou eu não oro nada e fico só no passa e repassa, achando a coisa muito linda. Eu estou pegando esse exemplo agora, neste momento. E não que nós não tenhamos que orar pelos missionários. Mas, meus irmãos, essa mentira está rodando aí há 9 anos. E de repente nós nem paramos para analisar, nem paramos para pensar, não ouvimos a voz do Espírito e vamos na emoção. E Deus sempre nos chamou a atenção que Ele não quer uma igreja que seja movido pelos ventos, como uma folha que hoje vai para cá, amanhã vai para lá. Qualquer coisa que eu ouço, estou já mudando minhas posições, minhas bases, aquilo que eu aprendo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Amém, meus irmãos? Quando o seu irmão está ao seu lado, fala assim: precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos ter as nossas emoções sob domínios. Não quer dizer que nós não tenhamos as emoções. Volto a dizer aqui, eu não digo que às vezes pelas nossas emoções a gente dá uma balançada. Somos humanos. Porém, nós não podemos nos deixar dominar por nossas emoções, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus nos escolheu por habitação. Você crê nisso? E precisamos ouvir a voz do Espírito. Os casais que estão conosco, que foram a esse encontro de casais, amém? Estão aqui conosco. Acho que vocês lembram de um testemunho de uma irmã, pura emoção, e muitos ficaram ali abalados. Emoção. Para quem tem um pouquinho do domínio das emoções, analisa um pouco, vê a luz da palavra e vê que muita coisa que foi dita ali foram coisas refutáveis à luz da palavra. Então nós precisamos entender, e o que o Senhor espera de uma igreja sadia, uma igreja que realmente tem consciência que é templo vivo do Espírito Santo de Deus, é que saber discernir aquilo que vem da alma, aquilo que vem do Espírito. Um pouquinho mais para frente, hoje é dia de estudo, vamos marcar aqui em Tessalonicenses, depois voltaremos. Vai comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 4. Acharam aí? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Fala, a palavra de Deus é viva e eficaz. Continuando, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, meus irmãos? Entrando novamente na questão de corpo, alma e espírito, e aqui nós temos já um princípio de Deus para nós. A palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes. O exército romano possuía uma espada tal que era muito conhecida, uma espada com 2 gumes, ou seja, ela tem corte dos 2 lados. Isso é uma espada de 2 gumes, ou uma faca de 2 gumes. Quem tem uma faca em casa aí, imagina você uma faca em que ela tem corte dos 2 lados. E isso era uma arma terrível,
Porque se você pegar essa espada, passou para lá, passou para cá, de qualquer lado que você movimentar, vai cortar, vai danificar. E aqui a palavra do Senhor agora está nos mostrando, e nós vemos que alma e espírito estão próximas. Amém, igreja? Dá para nós notarmos aqui por essa passagem que tanto a alma, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso raciocínio e o nosso espírito estão muito próximos. E aqui o Senhor nos alerta. Olha, a palavra de Deus, fala assim, palavra de Deus, faz separação entre alma e espírito, assim como faz entre juntas e medulas. Quando fala juntas e medulas, eu quero trazer para vocês o seguinte: não é a nossa medula óssea que está aqui. Na antiguidade, naquele período, a medula era, vamos supor, aquilo que é o tutano do osso. Amém, meus irmãos? Se você voltar ao tempo, eles ainda não tinham conhecimento de separar assim a medula. Sabe o oco, o meio do nosso osso, ou o famoso tutano. Quem já comeu aí aquela sopinha com... Oh, benção. Ficar chupando. O que está falando? A palavra, ele faz uma comparação que separa a palavra de Deus. A palavra, meus irmãos, prestem atenção nisso. Faz separação aquilo que vem da alma e do espírito, das emoções e daquilo que é espírito do Senhor. Assim como penetra e separa o osso do que está dentro do osso. Coisa que você não vê, inimaginável, penetra e chega. Amém? Então esse é o princípio de Deus. E o Senhor quer nessa noite trazer para nós como igreja a palavra viva. E nós devemos meditar na palavra, orar a palavra, estar com a palavra. E quando nós estamos nesse caminho, nós podemos sim dominar as emoções. Não é aniquilar as emoções, nunca será aniquilada, mas teremos domínio sobre as nossas emoções pelo Espírito que vem através da palavra. Amém, meus irmãos? Então esse princípio é para nós hoje. Agora vamos comigo aqui rapidinho, Evangelho de João, uma outra coisa para nós alinhavarmos o que Deus tem para nós. Evangelho de João, capítulo 3, lá no comecinho do Evangelho de João, deixa eu achar aqui. Capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 6 do Evangelho de João. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós agora precisamos entender. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nascemos de novo, o nosso Espírito é instantâneo. Pá! Amém, meus irmãos? É instantâneo. Ou seja, aceitou Jesus, creu no coração, confessou com os lábios, você já é templo vivo do Espírito Santo. O teu espírito é transformado. Onde havia morte, hoje há vida, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo do Senhor. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui é um princípio, há uma base de Deus para nós. Agora vamos em um outro trecho bíblico para nós entendermos agora com relação às nossas emoções, à nossa alma. Um pouquinho mais à frente, 1 Tessalonicenses. Não, isso nós já lemos. Tiago, perdão. Falando, mas já lemos isso aqui. Tiago, capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1. Amém? Então o nosso espírito, quando nós aceitamos o Senhor, é instantâneo. Deus não fica mais ou menos entrando em nós como habitação. Onde Deus está, o mal não pode prevalecer, não pode ficar. Amém, meus irmãos? Deus entrou, tudo que não era do Senhor saiu. Mas existe as nossas emoções e a nossa alma. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, no início da carta de Tiago. Amém? Sabei isso, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir. Fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, continuando no versículo 20: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Então entenda esse princípio de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o nosso espírito já tornou-se habitação do Espírito de Deus. A vida está conosco. Porém existe aqui também um outro ponto, que é as nossas emoções e a nossa alma. E o Senhor está nos ensinando nessa noite. Olha, seja pronto para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tardio em falar, tardio em irar-se. E depois ele diz, se isso acontecer, versículo 21, pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, aquilo que nós lemos ali em Tessalonicenses, aquilo que nós vimos também em Hebreus, a nossa alma, ela precisa ser tratada. Nós temos que ter domínio sobre as nossas emoções. Amém, meus irmãos? Aquela questão de também lançar na carne coisas que são das emoções. Ai, pastor, sabe o que é? Não sei se vocês já ouviram isso. Para justificar o erro e a vacilada diante de Deus. A carne é fraca. Já viram isso? É as emoções prevalecendo. E se nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós precisamos entender esse princípio de Deus. E o Senhor quer estar falando conosco através da sua palavra. E através da palavra do Senhor, nós podemos sim entender, falar, e olha, a emoção está tomando conta. E a partir de agora, eu oro para o Espírito, para que fale ao meu espírito e domine as minhas emoções. Amém? Então vamos agora entender um princípio de Deus. Nós vimos, a palavra diz, eu costumo dizer aqui, e entendemos o que Deus sempre fez para nós. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. Eu sempre falo isso. E quando Moisés estava caminhando com o povo, depois de ter dado os mandamentos e as ordenanças, Deus passou para Moisés como que ele queria que fizesse o tabernáculo, o local de visitação do Senhor, a casa de Deus. Passou para Moisés, Moisés criou e fez, construiu conforme as ordens de Deus o tabernáculo. Depois nós vemos, em continuação, que Salomão, filho de Davi, construiu o templo. O tabernáculo era uma tenda, uma habitação que eles caminhavam pelo deserto, o período de caminhada. Salomão construiu o templo magnífico. Olha, uma coisa, obra majestosa. Logo após, devido ao pecado e ao erro do povo, Nabucodonosor leva o povo cativo para a Babilônia, quebra, destrói pedra por pedra e põe fogo no templo, acaba com o templo. O povo volta depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, e com Esdras e Neemias levantam novamente o templo, o local para a habitação do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer para vocês, o templo tem 3 partes distintas: átrio externo, lugar santo e santo dos santos. Amém? O templo, assim como nós, somos templos do Espírito Santo do Senhor, pois o Senhor nos escolheu por habitação. Da mesma maneira, nós temos 3 partes, assim como o templo tinha 3 partes. Para quem olhasse por fora o templo, via apenas 2 coisas: tanto o tabernáculo quanto o templo.
Você via somente uma área coberta e uma área descoberta. Um pátio externo que era descoberto e um pátio interno que era coberto. Da mesma forma, quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos a cada filho de Deus, nós vemos também somente duas coisas. Nós vemos aí o externo e sabemos que tem algo interno e pronto. Mas quando entrava no lugar santo, aí sim via-se que tinha uma diferença. Tinha o lugar santo e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Amém, meus irmãos? E da mesma maneira, quando nós entramos na presença de Deus, Deus faz diferença, e Ele quer-nos no santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Na antiga aliança, só entrava no santo dos santos o sumo sacerdote, uma vez no ano, para fazer expiação pelo pecado de toda a nação. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra é muito bem clara, que o véu, aquilo que separava o lugar santo do santíssimo lugar, rasgou-se ao meio e caiu de cima a baixo. O véu que separava já não separa mais. Ou seja, trazendo para o nosso dia, para o nosso momento, trazendo para a nossa vida hoje como igreja do Senhor, não há mais nada que separe. Nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido e propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso? O sumo sacerdote era Jesus Cristo, mas ele já fez uma expiação tal que não há mais separação. E Deus está falando conosco: você pode entrar no santo dos santos. Amém, meus irmãos? No íntimo de Deus. Você crê nisso? Quando estou com o seu irmão, está ao seu lado, fala assim: você pode entrar no santo dos santos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós vamos entender o princípio de Deus para nós nessa noite. Nós vamos ver que entrar no santo dos santos é ouvir Deus. Entrar no santo dos santos é estar em íntima comunhão com o Pai. Entrar no santo dos santos é deixar fora as emoções e entender os princípios de Deus. Livro de Êxodo, rapidinho, só para nós entendermos o que acontecia lá. Livro de Êxodo. E livro de Êxodo, capítulo 25. Amém, meus irmãos? O Senhor quer uma igreja santa em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Amém? Se você aceitou Jesus, o teu espírito já é santo, pois Ele te escolheu por habitação. O teu corpo, você tem que vigiar. A carne não converte, como foi dito hoje. Ela tem que ser disciplinada. Amém, meus irmãos? E a nossa alma tem que ser tratada. Olha só, capítulo 25, versículo 10 do livro de Êxodo. Quando Deus deu a Moisés o que Ele queria que fizesse para o seu santuário. Versículo 10: também farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos seus 4 cantos 2 argolas de cada lado, 2 do outro. Fará varais de madeira de acácia e o cobrirás com ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão, mas as argolas da arca não serão tiradas dela. Então porás a arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. No seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio.
farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis 2 querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado para o outro, o rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Amém, meus irmãos? Eu já dei um estudo aqui a respeito do tabernáculo, para quem estava aqui em escola bíblica. Eu não vou entrar agora em detalhes. Tudo isso tipifica a pessoa de Jesus. Mas agora, hoje, nós não vamos entrar nesse detalhe. Tudo que tinha dentro do tabernáculo, dentro do templo, tipifica, mostra aquilo que Jesus fez por nós. Mas agora vamos a um ponto que é importantíssimo para nós nessa noite. O próximo versículo aí, o versículo 22. Ali, amém, meus irmãos? Depois de falar como é que ele queria o propiciatório, a aliança, que ficaria no lugar santo, santo dos santos, no santíssimo lugar. Agora ele diz, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Entrar no santo dos santos, entrar na intimidade com Deus, meu irmão, é falar com Deus, é ouvir Deus. Amém? Se nós somos corpo, alma e espírito, se Deus nos fez da mesma maneira, nos fez a imagem verdadeira daquilo que Ele determinou para o tabernáculo e para o templo, nós precisamos entender, entrar no santo dos santos, entrar na presença do Senhor, na intimidade com Deus, e deixar que o Espírito fale ao nosso espírito, é ouvir a voz de Deus. Amém? Deus não quer uma igreja que fique somente nas emoções. É claro que nós podemos usar as nossas emoções para adorar ao Senhor. Nós podemos usar as nossas emoções para louvar ao Senhor. Nós podemos usar as nossas emoções para engrandecer o nome do Senhor. Porém, Deus fala assim conosco nessa noite: eu preciso mais. Nós temos que nos aprofundar. Temos que entrar no santíssimo lugar. Amém, meus irmãos? Tem igreja que quer ficar só no oba-oba, só no arrepio, só no xerecamaná, só no sapateado, só, não que não tenha, não que não possa, não que não há. Mas o Senhor está falando, eu quero algo maior. As suas emoções precisam ser dominadas. Você precisa passar pelo lugar santo e entrar no santíssimo lugar. Ali Deus virá falar conosco. Amém, meus irmãos? E é isso que Deus está falando conosco agora. Nós podemos sim, nas nossas emoções, exaltar o nome do Senhor, glorificar. Ele quer, Ele deseja, podemos usar tudo isso. Não precisamos ser um 2 de paus para poder louvar ao Senhor. Não precisamos, vamos louvar o Senhor, vamos. Glória, glória, aleluia. Você é um ser vivo, meu irmão. Você tem emoções, você pode mostrar suas emoções ao Senhor, você pode chorar na presença de Deus, porém, você tem que ter o domínio. O Espírito de Deus fala mais alto no Santo dos Santos. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer mais viver. Você crê nisso? Aqui, olha o que tem no livro dos Salmos, um dos últimos salmos, Salmo 149, para nós entendermos esse princípio de Deus, que apesar de usarmos as nossas emoções para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, nós temos que entender o princípio da espada de 2 gumes, ou seja, separar aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Salmo 149, acharam aí? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele dia que o fez, regozijem-se os filhos de Sião, o seu rei. Amém?
Está falando aqui de emoção, irmão. Alegria, alegre, rir, passear, cantar, exaltar. Continuando, versículo 3. Louvem o seu nome com danças e cantem louvores com adufes e harpas. Amém, meu irmão? Ai, não pode dançar na presença de Deus, isso é pecado. Para lá. Davi dançou diante da arca. O que você, pelo amor de Deus, não vai querer fazer a dança do ventre aqui, né? Existe para tudo um limite. Mas aqui está falando então das emoções. Olha só, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele coroa os humildes com a salvação. Amém, meu irmão? Exultem os santos de glória e cantem de alegria os seus leitos. Falando só de emoções. Agora olha só o próximo versículo. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 gumes nas suas mãos. O que Deus está falando? O que o salmista está nos ensinando? Podemos cantar, louvar, bendizer, exaltar, dançar. Podemos com adufes, com harpas, cantando hino, cânticos de alegria ao Senhor, no nosso leito, em todo lugar, onde você estiver. Porém, quando você entrar na presença do Senhor, entre com altos louvores, use a espada. O que o salmista está mostrando, meu irmão? Separe agora as emoções, deixe as emoções para ouvir a voz do Espírito. Amém, meus irmãos? Isso é uma igreja sadia, uma igreja que realmente está adulta. Aquele que entra no Santo dos Santos está entendendo o princípio de Deus. Bom, pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para entrar no Santo dos Santos? Meus irmãos, 2 coisas. Eu vou resumir aqui bem rapidão. 2 coisas nos coloca no Santo dos Santos: ouvir a voz do Senhor, entrar na presença do Senhor, meditar na sua palavra. Amém? Fala comigo: meditar na sua palavra. 1 Timóteo, rapidão, só para a gente ver isso aqui. Meditar na palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém, meus irmãos? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, você está entrando no Santo dos Santos. Esse é o famoso devocional que nós falamos. Tem gente aí, fala assim: o pastor ficou brigando. Meu irmão, não precisa obrigar. Isso aí tem que estar dentro de você. É impossível para uma pessoa se dizer que é crente no Senhor, senão ela fica só no superficial. Ela tem que entrar no Santo dos Santos. Você tem que meditar na palavra. Você tem que fazer o seu devocional. O pastor obriga. Meu irmão, então não faço. Eu não faço mais. Tem pessoa que fala: eu não faço mais porque era obrigado. Não, então faça sem ser obrigado. Não é deixar de fazer. Isso é entrar no Santíssimo Lugar. É você meditar na palavra. É você e Deus, no horário que você escolher, meu irmão. Amém? Você tem que ter um momento no seu dia. Você tem que ter um horário no seu dia para meditar na palavra. Você pegar um versículo, saborear, digerir. Não é ler como quem está fazendo uma decorar para o vestibular. Hipotenusa é quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. E assim vai falando, aquela coisa decorada, que você não sabe nem para quê, nem para onde vai, de onde vem. Meus irmãos, é você pegar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, entrar na presença de Deus, estar ali com Deus, e Deus vai falar com você, no Santo dos Santos, na sua intimidade. Ele vai revelar algo que você nunca imaginou, que você nunca pensou, para você, para sua casa, para sua família, algo sobrenatural de Deus. Quem entrava no Santo dos Santos tinha íntima comunhão com Deus. Antes, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se preparar. E se tivesse pecado, morria. Amarrava uma corda, tinha sininhos na sua roupa, amarrava uma corda no seu pé. Se morresse lá dentro, puxava. Hoje você não precisa se preocupar mais, graças a Deus, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica.
Então você não precisa se preocupar com isso, mas entre no Santo dos Santos. É o seu devocional, é meditar, é pegar um versículo, pegar uma passagem, alguns versículos, ler, saborear. Eu não quero fazer mais, pastor. Eu não quero fazer porque é obrigado. Nós estamos só cutucando você para andar, meu irmão, para ver se pega no tranco. Porque você não precisa fazer obrigado. Você tem que fazer porque ama. Senão, você não vai conseguir entrar na presença de Deus. Aí fica aquela coisa: pastor, como é que Deus fala? Deus fala através de um irmão, através da palavra, através da oração. Mas só fala para aqueles que estão nos santos dos santos. Amém? Segunda coisa, vai comigo em 1 Coríntios, rapidinho. 2 pontos para eu poder entrar no Santo dos Santos. Volta um pouquinho lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Segunda coisa que também pode ser usada para falar com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Acharam aí? Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Versículo 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém, meus irmãos? Nos seus momentos de oração. Na carta aos Romanos, aquele momento difícil, você entra na presença do Senhor, você faz seu devocional. E a primeira carta aos Romanos, no capítulo 8, diz: quando eu não tenho mais palavras humanas, eu não sei mais o que dizer, Ele vem com gemidos inexprimíveis. Amém, meus irmãos? Quem está no Santo dos Santos, ora em línguas. É você e Deus, para a sua edificação. E Deus fala com você. Você crê nisso? Fala assim comigo: vamos entrar no Santo dos Santos. Amém, meus irmãos? Deus vai estar falando conosco. Agora fala comigo: vou dominar minhas emoções, minha alma. Amém, meus irmãos? As nossas emoções não serão arrancadas, porque nós não somos robôs, mas será dominada pelo Espírito de Deus. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Muitas coisas serão abreviadas e eliminadas quando nós entendemos e podemos ouvir a voz do Senhor. Lembre-se do que Deus falou para Moisés, e é o que Deus fala com a igreja hoje. Ali, no Santo dos Santos, na intimidade com Deus, eu virei e falarei com você. Amém? Repete comigo: ali, Deus falará conosco. Amém? Só para antes de nós ministrarmos o louvor e tomarmos posse dessa palavra, por favor, gente, você não precisa ter na sua casa: eu tenho um Santos dos Santos, monta uma arca da aliança, põe os querubins, põe não sei o que, ali Deus vai falar comigo. Meu irmão, a intimidade com Deus é em qualquer lugar, quando você está com o Senhor. É claro, pode ser no seu quarto, na sua sala. Amém, meus irmãos? Não faça uma idolatria em nome de Jesus. Deus só fala comigo se eu estiver em cima daquela almofada de florzinha. Deus só fala comigo se eu estiver deitado naquele travesseiro de pena de ganso. Não, Deus vai dormir, o Senhor vai falar. Não faça uma idolatria. O que Deus espera de nós é entrarmos em intimidade com Ele. É o nosso devocional, é digerir a palavra de Deus. E se necessário for, vá, meu irmão, com gemidos inexprimíveis.
e Deus vai falar com você. Ele garante isso para nós. Ali falarei com você. Não é pulando, não é dando saltinhos, não é sapateando. Nós podemos expressar nossa gratidão e louvor ao Senhor dessa maneira, mas não é ali que Deus vai falar. Ele vai falar quando nós entrarmos no íntimo com o Senhor. Amém?